gente tá na semana antepenúltima semana, né? Essa é a antepenúltima, essa é a penúltima e essa é a última semana. A gente vai estar estudando essa apostila do bimestre 2, do segundo bimestre, tá? Aqui a gente tem o seguinte, nós já caminhamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, né? E falta 3 para finalizar o nosso conteúdo. Então, o nosso cabeçalho vai ficar assim, ó: Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 28 de junho de 2021. Hoje é segunda-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B8, turno vespertino. Então, vamos seguir na nossa aula, né, crianças? Olha só o que temos para hoje. Organização do texto em unidades de sentido, os parágrafos. Então, a gente vai estar trabalhando a ideia de parágrafo, certo? Nós vamos produzir textos de modo compartilhado e autônomo. Vamos planejar o texto. Vamos fazer cada tema, argumento, em um parágrafo, tá? E a nossa habilidade é organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, seguindo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. Então, nosso conteúdo relacionado é parágrafo e organização do texto. Aqui a gente tem o tema da nossa aula. Ele fala assim, ó, parágrafos, né? Organização do texto em unidades de sentido. Cada estudante, a partir da história Chapeuzinho Vermelho de Raiva, olha que sugestivo, né? Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Vamos fazer um estudo mais detalhado sobre parágrafos. O que vocês imaginam que significa Chapeuzinho Vermelho de Raiva? Significa que quando a gente fica com raiva, a gente fica vermelho? Ou vermelha? Olha só. O parágrafo corresponde a uma estrutura textual onde estão contidas informações de um texto, sendo caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda do texto. Então, a gente deixa 2 dedinhos assim, né, para começar a escrever aqui, certo? Ou assim, né? Começa a escrever assim. O texto constitui um todo coeso, sendo composto de parágrafos constituídos de frases coerentes entre si. Então, a gente não pode escrever um texto de qualquer jeito, né? A gente tem regras para isso, né? E essas regras são frases coerentes entre si, né? A gente vai usar sinais de pontuação e tudo mais. Olha aqui, ó. Aqui nós temos, veja as imagens e leia o texto abaixo. Então, aqui uma Chapeuzinho, né? A personagem da nossa história tradicional, o Chapeuzinho Vermelho. Aqui temos o lobo faminto, né? Olha o linguão dele aqui para fora. Aqui temos casa da vovó, Chapeuzinho, lenhador e a casa. Foi encontrada essas figuras no Vilma Mais e Melhor, Blogspot. Olha que interessante. Então, o autor do nosso texto aqui, ó, é Mário Prata. Ele diz o seguinte: senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó, fica. Mas vovó, que olho vermelho e grandão, o que houve? Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você.
Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, não. Mas a senhora está com um nariz tão grande, tá tão esquisito, vovó. Ora, chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este ar horrível. Chegue mais perto, minha natinha, chegue. Mas em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir de casa. Aqui e agora, com a estrada asfaltada, em menos de 15 minutos chego aqui com minha moto. Pois é, minha filha. E o que tem aí nessa cesta enorme? Puxa, ia me esquecendo. A mamãe mandou umas coisas para a senhora. Olha aí. Margarina, maionese Hellmann's, Danone de frutas e até uns pacotinhos de sopa Knorr. Mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra da sua indigestão do carnaval? Se lembro, se lembro. Vovó, sem querer ser chata, ora, diga. As orelhas. A orelha da senhora está tão grande e ainda por cima peluda. Credo, vovó. Ah, mas a culpa é você, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu, onde já se viu fazer música desse tipo, um horror. Você me desculpe, porque foi você que me deu. Mas estas guitarras, é guitarra que se diz, não é? Pois é, estas guitarras são muito barulhentas. Não há ouvido que aguente, minha filha. Música é do meu tempo. Aquilo sim, eu e seu finado avô, dançando valsas. Ah, essa juventude está perdida mesmo. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado, para cima, encaracolado. Que é isso? Também tenho que entrar na moda, não é, minha filha? Ou você queria que eu fosse domingo no chacrinha de coque com vestido preto com bolinhas brancas? Chapeuzinho pulha para trás. E esta boca imensa? A vovó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar, é? Olha, nós temos aqui o vocabulário, né? Chacrinha. Quem foi Chacrinha? É um animador de televisão que fez muito sucesso nas décadas de 1960 a 1980. Finado é falecido, morto. Tanto é que dia 2 de novembro a gente comemora o dia dos finados, né? Que é dos mortos. E Guarujá, famosa cidade do litoral do estado de São Paulo. Trabalhando com o texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Ele fala o seguinte: releia o texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva e responda as atividades propostas. Ou seja, a gente fez uma primeira leitura do texto, certo? Se vocês lerem a questão e não souber onde está a resposta, o que tem que fazer? Reler o texto, né? É o que a nossa questão propõe aqui, ó. Releia o texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva e responda as atividades propostas. Letra A. O texto apresenta um diálogo entre a avó e a neta. Ele aconteceu no tempo do era uma vez ou nos dias de hoje? Justifique sua resposta. Olha que interessante, né? Vocês acham que o diálogo que aconteceu entre a avó
e a neta. Aconteceu no tempo do Era Uma Vez ou nos dias de hoje? E o motivo porque você escolheu se é nos dias de hoje ou no tempo do Era Uma Vez, né? A Damares iria responder o quê? O que vocês acham que a Damares vai responder, né? E temos justificativas, não é? Ele usa termos muito modernos e tudo mais, né? Maionese Helmas. Maionese Helmas, será que era lá do tempo do Era Uma Vez? A guitarra era do tempo do Era Uma Vez, né? Ó, quantos parágrafos o texto possui? O que você fez para descobrir a resposta? Copie o 6º parágrafo. É muito importante numerar corretamente, porque senão depois na hora de copiar vai copiar errado, tá? Então vamos voltar lá no texto, ó. O nosso texto começa aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Então, é importante vocês prestarem bastante atenção aí nas nossas perguntas. E é para copiar o 6º parágrafo. Se numerar errado, o que vai acontecer? Vai errar a questão, não é? Porque pede para copiar a questão, então, assim, toda atenção é necessária para resolver essa questão, tá? Aqui, no número 2, a gente tem, ó, no diálogo, o Chapeuzinho Vermelho fez comentários semelhantes ao do conto original Chapeuzinho Vermelho. O tamanho do nariz, dos olhos, das orelhas e da boca da vovó. Chapeuzinho Vermelho também fala de tempos modernos. Diante desses fatos, faça o que se pede. Pinte no texto de amarelo o parágrafo que explica, de acordo com a vovó, seu nariz estar grande, tá? Aí vocês vão voltar lá no texto e pintar de amarelo, né? Depois, letra B. Pinte no texto de azul claro o parágrafo que Chapeuzinho fala do tamanho das orelhas da vovó. Vocês vão olhar no texto e pintar de azul claro o parágrafo que ele fala do tamanho das orelhas da vovó. Na letra C, pinte no texto de verde o parágrafo que explica a vantagem que a industrialização do bosque trouxe para Chapeuzinho, tá? Muito importante prestar bastante atenção para não fazer errado, tá? Essa vovó é muito moderna. Alguns parágrafos do texto mostram isso. Escreva ao lado de cada frase o parágrafo que corresponde a ela. Por exemplo, essa frase aqui, ó. O cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado para cima, encaracolado. Aí vocês vão colocar aqui, ó, qual parágrafo é, tá? É o primeiro, segundo, terceiro, 17º, enfim. Aí vocês vão localizar lá e colocar, tá? Depois esse aqui, ó. Também tem o que entrar na moda, não é, minha filha? Aí vocês vão lá, localizam o parágrafo, porque eles já estão numerados. Vocês vão só localizar o número e transcrever para cá, tá certo? Bem tranquila essa atividade, né? Ah, essa da Damares achou engraçada também, essa questão. Vamos lá, ó. A partir dessa charge abaixo, escreva em seu caderno um texto narrativo coerente com as imagens. Não esqueça do título, dos parágrafos e da pontuação. Olha, no ano de 1990, olha como era a televisão. Pesada, caixotão, né? E agora, olha como é a TV hoje, no ano de 2008 e até hoje, né?
Ela é fininha, magrinha, né? Olha que coisa, né? Houve uma troca, né? Quer dizer, o peso da TV passou para o homem e o peso do homem passou para a TV? Será que é porque as pessoas estão muito sedentárias, muito paradas, comendo demais, em vez de comer só umas bolachinhas, come um pacote de bolacha todo? Muito bom isso, não é? Olha só, em 2010, quer dizer, 2 anos depois de 2008, a Damares fez reeducação alimentar, sabe? A Damares comia muito. Quando ia em festa, ficava assim com o estômago até pesado de tanto comer. Aí depois que a Damares fez reeducação alimentar, que a nutricionista explicou para ela o tanto que ela tinha que comer para evitar ter uma barriguinha saliente assim, né? Aí ela passou a comer menos, sabe? E aí nunca mais em festa nenhuma a Damares ficou empanturrada. Não é interessante isso, né? Olha para vocês verem. Então, o que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, né? Refletindo sobre... Aí ele fala aqui, ó, a partir dessa charge, você vai escrever em seu caderno um texto narrativo, coerente com as imagens. Não se esqueça do título, dos parágrafos e da pontuação. Ó, a Damares quer que escreve pelo menos 10 frases, pode ser assim? Porque ele pede um texto narrativo, então vocês vão falar assim, ó. No primeiro quadrinho, né? Observa-se um homem magro, com a vestimenta adequada, né? Sapatos adequados, próximo de uma televisão. Naquela época, em 1990, as TVs eram caixotões, pesadas, grandes, que não dava conta de alguém levantar, né? Era mais difícil de levantar. Em 2008, observa-se a presença de uma TV fina, leve e o mesmo homem, depois de... Aí vocês fazem a continha, ó, 2008 menos 1990, tantos anos depois, ele está com a mesma roupa, né? Não sei se ele tá com a mesma roupa, né? A blusa talvez até servisse, mas a calça acho meio impossível, né, servir. Mas como a cor da blusa é a mesma, né? Então vamos supor que ele esteja com a mesma blusa. E ele aumentou muito de peso e de tal forma que as gordurinhas estão além da calça, além da blusa, né? A blusa lá tá estufada, né? E aí vocês vão contar essa historinha, tá? No texto de vocês. Olha, acabou. E aí, sabe o que a gente pode fazer no nosso diário escolar? A gente vai escrever como é a gente hoje, né? Como é vocês hoje? Se vocês estão gordinhos, magros, e como vocês estarão lá em 2028? Daqui a 7 anos, mais ou menos, será que vocês vão estar gordinhos? Ou vamos por aí que em 2038, será que a gente vai estar igual esse rapaz aqui? Ou será que a gente vai ter comido apenas o suficiente para a gente manter o nosso peso, né? Porque vocês estão numa idade que vocês vão fazer a escolha. Eu quero comer muito e ficar obeso no futuro? Ou eu quero comer apenas o suficiente para eu manter a boa forma, para eu manter a minha aparência física normal, né? A Damares não esquece de uma vez que ela viu uma reportagem de duas macacas. Aí, os cientistas tinham feito uma pesquisa em 25 anos com essas macacas, né? Uma das macacas era dada uma dieta com muita caloria, com excesso de caloria.
Então ela ficou desse jeito assim, ó, igual tá esse rapaz, tá vendo? Aí a outra foi dado a ela uma dieta leve, uma dieta assim com menos calorias. E ela tava saudável, bonita, né? Magra. E ela não estava doente. Porque aqui, ó, nesse caso aqui, a pessoa tende a adoecer, sabe? Provavelmente esse moço ele está com diabetes, provavelmente ele está com colesterol alto, provavelmente ele está com hipertensão, tá? Então a gente tem que prestar atenção nas coisas e na quantidade que a gente come, né? E aí vocês vão escrever no diário escolar de vocês como é os hábitos familiares de vocês, não é? Além dessa parte que vocês vão observar que se vocês querem ficar igual esse rapaz da segunda foto, vocês vão observar se a mamãe e o papai eles eram magros quando eram mais jovens ou se mantiveram o peso, né? E se mantiveram o peso ou se engordaram muito, tá? Então vai ser isso que a Damares vai observar o dia que for corrigir as questões, né? Por hoje acabou a nossa aula, viu, crianças? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!